Minha galera da classificação, vocês sabem como é que vocês vão utilizar o auxiliar de forma na nossa CDU? Ainda não? Então, fica comigo que depois da vinheta eu te explico. Olá, gente! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Bíblio Responde. Eu sou a professora Gui. E se você, por um acaso, está caindo aqui na nossa praia pela primeira vez, eu te peço para você dar uma parada, vai aqui na sugestão, assiste às aulas anteriores e depois corre para o abraço. Porque hoje nós iremos estar dando continuidade à nossa aula, por isso que é a aula parte 5.1, ou seja, nós iremos estar trabalhando o auxiliar de forma que está dentro da nossa classificação decimal universal. Então, por isso que a pergunta que não quer calar é: como é que eu vou representar o meu auxiliar de forma? Para que a gente possa entender o que é este auxiliar. Então, toda vez que alguém falar para você, dentro da nossa CDU, lá nas nossas tabelas auxiliares, nós temos um que se chama auxiliar de forma. Ele está querendo dizer para ti que como é que o material que você vai fazer, o teu processo técnico, ele está estruturado. Por isso que aqui, quando a gente fala auxiliar de forma, nós estamos falando nada mais, nada menos do que como é que esse teu assunto ele vem sendo apresentado. Ele pode se dar a partir de uma ideia do formato de um manual, no formato de um dicionário, no formato de uma revista, de um jornal, ou seja, recurso contínuo, pode ser uma miscelânea, pode ser até a partir de um aspecto histórico, tá sacando? Então a gente vai pegar o teu assunto principal e vai dizer como ele vem sendo apresentado. E a partir daí a gente vai apresentar um número tanto para o teu assunto principal quanto para a forma como este assunto vem estar sendo apresentado dentro da obra que você está fazendo o processo técnico. Isso quer dizer, então, que ele tem uma estrutura específica. Essa já é uma das diferenças em relação à CDD. Lembra que a CDD, quando a gente falava, EGO tem for, então tem a tal de forma, mas a gente só colocava os números um atrás do outro, na ordem de citação, e aí a gente não sabia a olhômetro, quem era o geográfico, quem era a forma, eu não sabia. Agora aqui na CDU não, gente. Vocês já vão conseguir a olhômetro sacar. Isso daqui é uma forma, isso daqui é uma língua, isso daqui é um lugar, isso daqui é um ponto de vista. Por quê? Porque além do número, nós vamos ter símbolos. Isso significa dizer que toda vez que você olhar junto ao teu número principal esta estrutura, parênteses, 0 e um número, você está dizendo que aquilo ali é um auxiliar de forma. Então, está sendo apresentado na forma de um periódico, está sendo apresentado na forma de um dicionário, de uma enciclopédia, de um compêndio, de uma miscelânea, e assim vai embora, de uma bibliografia
e assim vai embora, ok? Então, toda vez que você olhar junto ao número, esta tua estrutura, parênteses, um número mais iniciado por 0, sempre tem que estar com 0 no início do teu parênteses. Senão, não é auxiliar de forma. É um outro auxiliar para a nossa próxima aulita, tá? Então, é essa que é a nossa estrutura. Para que a gente possa já entender, vamos direto para o nosso exemplo. Vamos fazer do mesmo jeitinho que a gente fazia na nossa CDD, hein? Então, eu tenho uma obra, hipoteticamente falando, que ela tem esse título: Técnicas de corte de carne, teoria e prática. Antes de fazer qualquer coisa, nós temos que estabelecer o nosso assunto principal e o que resta, o assunto auxiliar, não é? Então, nós temos que ter essas duas estruturas para a gente fazer o nosso cabeçalho de assunto. Porque antes de qualquer coisa, galera, eu tenho que fazer o bendito cabeçalho. Sem cabeçalho, não tem como eu classificar, colocar o meu número de classificação. E nós já vimos lá na CDD, e retorno aqui, nunca faço isso pelo título. Eu estou aqui apenas hipoteticamente dizendo que eu tenho essa obra, mas eu já li a obra, eu fui para o sumário, eu fui para o início de cada capítulo, eu fui para o final de cada capítulo. Se eu ainda não entendo o que a obra fala, eu vou ter que ler a obra por inteira. Eu só vou estabelecer assunto principal, assunto auxiliar, cabeçalho de assunto, depois que eu tiver certeza do que a obra trata. Neste caso, hipoteticamente falando, eu tenho que descobrir quem é o meu assunto principal e quem vai ser o meu assunto auxiliar. Aí eu venho para a língua portuguesa, lá nas classes de palavras que eu aprendi na 7ª série, que hoje nem é mais isso. Hoje é o 8º ano, não é? Eu aprendi que o sujeito da oração é aquele principalzão. E quem está ao seu lado são os auxiliares. O adjetivo, o numeral, tá tudo ao redor, não é? Então eu tenho aqui técnicas de cortes de carne, teoria e prática. Quem é um assunto que não pode sair nunca da minha frase? Corte de carne, teoria e prática. Alterou alguma coisa eu tirando técnica? Não. Carne, teoria e prática. Alterou alguma coisa? Alterou. Porque se eu deixo carne, teoria e prática, eu vou falar de tudo da carne. Conceito de carne, o histórico da carne, os tipos de carne. E não é isso que eu quero. O meu foco é específico. Cortar a carne. Tá sacando a diferença? Então significa que corte de carne eu não posso separar. E mesmo eu tirando carne, cortes, técnicas de corte. Aí eu vou pensar que é corte da madeira, que é corte do cabelo, que é corte de um tecido, tudo menos de carne. Então significa que corte e carne não podem sair da minha frase, porque senão perde o sentido. Isso quer dizer, então, galerinha, que o meu assunto principal nada mais é do que cortes de carne. O que vai sobrar? Técnica, teoria e prática. Eu não vou colocar técnica, teoria e prática, porque quando é teoria e prática, eu estou demonstrando, eu estou dizendo o que é e demonstro o que é. Então significa que eu estou pegando, te ensinando como tu vai cortar essa carne. Isso significa que esta obra, ela pode ser resumida dizendo que é um manual.
porque ela vai te ensinar em nível teórico e prático as técnicas para você cortar aquela carne. Até aqui tudo tranquilo? Então vamos seguir. Depois que eu faço quem é meu assunto auxiliar, quem é o meu assunto principal, agora eu posso começar a procurar no meu instrumento, ou seja, na minha CDU, quais são os números que eu vou poder utilizar para esse meu cabeçalho de assunto. Que aí eu vou unir. Quem seria meu cabeçalho de assunto? Eu posso colocar manual de cortes de carne. Pode fazer frase, lembra? Eu que não gosto muito de colocar frase, então eu vou colocar cortes de carne, hífen, manual. Eu não vou colocar manual, hífen, corte de carne. Por quê? Porque o assunto principalzão, corte de carne. O manual é o auxiliar, então ele vai ficar aqui para trás. Tá? Então eu uso corte de carne, hífen, manual. Fiz o meu cabeçalho. Agora, quando eu aprendi lá na minha CDD, que depois que eu faço o cabeçalho, eu ia para o índice, para depois ir para as tabelas. Na CDU, mesmo jeito. A CDU é dividida em 2 volumes. O volume mais o pequenininho é o meu índice. O grossinho é onde eu tenho a minha tabela principal e a tabela auxiliar. Então, o primeiro passo, depois que eu acho o meu cabeçalho, é ir para o nosso índice. E aí eu vou colocar cortes de carne. Aí eu faço a pergunta para você, eu vou pesquisar o quê? Corte ou vou pesquisar carne? A gente vai ter que ver quem é o principalzão que a gente vai poder fazer, não é isso? Então, vamos lá. Primeiro passo, eu vou até a minha carne. Porque se eu coloco corte, mesmo esquema, corte de cabelo, corte de roupa, corte de árvore, corte de tudo. Então não é corte que eu vou achar o tal de carne. Aí quando a gente olha a carne, tá bem aqui, não é, gente? Olha aqui, ó. Carne, carne. Só que olha só, gente, o que nós temos quando a gente acha a palavra carne? Nós achamos 2 números, porque ele é separado por ponto e vírgula. Então, se está aqui, ó, separadinho por ponto e vírgula, significa que eu tenho o nome carne, duas possibilidades de busca. Então, significa que eu vou entrar em pânico? Não. Significa que eu vou copiar esses 2 números e depois, quando eu for lá para as tabelas principais, eu vou procurar tanto em 613 quanto em 637. A única coisa que eles combinam é que está tudo na mesma classe, classe 6, né? E depois a gente vai procurar. Isso significa, meus amores, que eu venho aqui no meu rascunho, onde tinha lá o meu corte de carne, eu já vou colocar exatamente como aparece lá no meu índice. Então, 613.281, ponto e vírgula, 637.5. Ainda não acabou a busca, porque nós temos o tal de manual. Então, a gente continua lá no nosso índice. Eu vou lá na minha letra M e percebam que quando chega o nosso índice, ele é todo misturado. Quando tem aqui, ó, já tem um símbolo, então significa que isso é um auxiliar. Quando está um número sozinho, significa que é o assunto principal. E aí a gente vem fazendo, até que eu chego aqui, ó, manual. E ele já está me colocando parênteses com 0 na frente. Então, ele já está me dizendo que esse manual é como auxiliar, não é como assunto principal.
E aí, como já tem o parêntese com 0 na frente, a olhômetro já sei dizer que é auxiliar de forma. Mas aí eu já peguei o 0,35. Então, a gente vai lá, novamente, onde tiver o nossa variável, a gente vai lá na variável manual e a gente coloca o número que nós achamos. Pronto, já posso unir tudo e dizer que o trabalho está pronto. É isso? Claro que não. Lembras que o número que a gente acha no índice é um número que é indicativo. Eu tenho que confirmar para saber se ele se torna um número definitivo. Ainda mais nessa minha busca, que o meu assunto principal, corte de carne, apresentam 2 números. Então, eu sou obrigada a procurar nos 2 números para saber qual é o que melhor se encaixa na minha obra. Então, isso significa dizer o que, meus amores? Que nós iremos agora partir para as tabelas principais. Eu ainda vou para corte de carne. Depois que eu vou auxiliar para confirmar se manual de fato é o tal de 0,35 dentro do parênteses. Vamos para as tabelas principais. Como a CDU que eu tenho aqui na minha máquina, ela é quebrada, eu não tenho o início da classe 6. Ela já vai para 600 e alguma coisa. Por isso que eu peguei também na parte online a nossa CDU em PDF, não é? Onde vai trazer todas as nossas classes. E o número que eu queria era o quê? 613 ponto, não é? 281. Então, eu vou lá para o meu 613. Olhem só, gente, quando a gente vem para o 61, eu vou para dentro de medicina. Eu já estou sacando que não tem nada a ver o que eu quero com a classe 61. Por quê? Porque eu quero trabalhar ciências médicas? Não, eu quero te ensinar a pegar um pedaço de carne e sair cortando para ficar um bife macio. Então não tem nada a ver com a medicina, tá? Mas vamos lá para o 613. Olha aqui, 613. Higiene em geral. Saúde e higiene pessoal. Aí a gente pergunta, é isso realmente que a minha obra trata? Não, a minha obra não tem nada a ver com questão de higiene em geral, com questão de saúde pessoal, com higiene pessoal. Então significa que o número 613 a gente já corta. Esse não serve para minha obra. Tá sacando como é que é o processo que a gente vai fazendo? Só que agora eu preciso ir naquele outro númerozinho, que era o quê? 637,5. Aí eu venho 637,5. Carne, ponto. Produtos de carne para alimentação. Beleza. É isso mesmo que tem a ver com a minha praia. Então, de fato, eu tenho que cortar mesmo 613. Esse não cabe para mim. Só que antes de eu começar e falar assim, tá aqui, então é isso mesmo que eu quero? 637,5 e pronto, fecho a minha CDU e vou colocar esse número, eu estou fazendo o processo errado. Eu tenho que ler. Lá no meu 637,5, eu vou começar a ler o que ele tem, para saber se tem algum assunto que casa mais ainda com o foco da minha obra. Então, eu tenho carne, produtos de carne para alimentação, métodos de tratamento de carne, limpeza de carne, manutenção de carne, conservação de carne, máquina de pesar carne,
recipientes para carne fresca, instalações, tipos de carne fresca, peças e corte de carne. Olha aí, galera. Isso aqui não está melhor do que esse aqui? Somente produtos de carne para alimentação ou carne no geralzão? Eu não quero carne no geralzão, eu quero cortar a bendita carne. Então, olha aqui, ó, peças e cortes de carne. Tá melhor do que o que a CDU, o índice, me mandou. O que ele me mandou? 637,5. E na verdade eu vou querer esse aqui, ó. Eu vou querer isso aqui, ó. 637,514, porque melhor representa a minha obra. Assim sendo, a gente vem aqui no nosso materialzinho e onde tiver corte de carne, eu não quero o 613, eu não quero 637,5. Eu quero 637,514. Por isso que o número é indicativo, não é definitivo. Olha a diferença, tá? Mas eu preciso agora só confirmar mesmo se manual vai ser o tal de 0,35. Então, a gente vai lá na nossa tabela auxiliar, a gente vai chegar lá na tabela ID, lá no início da nossa CDU, na parte de cima, ele vem apresentando para a gente isso aqui, ó. Então, isso facilita a nossa vida, tá vendo, gente? Eu não preciso decorar onde eu vou achar o meu auxiliar de forma. Eu vou começando a folhear e na parte de cima ela tem o símbolo. Iniciou com 0, é a minha forma. E aí a gente coloca aqui, ó, tabela ID, auxiliares comuns de forma. Os auxiliares comuns de forma vão indicar o formato ou a apresentação do teu documento. E aqui ele coloca, por exemplo, manuais de química 54.035. No próprio início da minha tabela, ele já coloca um exemplo que é um manual. Aí eu vou confirmar mesmo, porque só isso para mim não basta. Então eu vou lá no nosso número, eu vou procurando, eu quero, ó, 01 bibliografia, 02 livros em gerais, 03 obras de referência, 031 enciclopédia, 035 compêndio manuais. Então, de fato, galera, tá aqui, ó, 035 é o número que eu estou procurando. Então, eu vou lá na nossa escrita, novamente, onde tiver o manual, eu confirmo. Abre 035. Agora sim, meus amores, a gente vai poder unir os nossos números. Sempre o auxiliar antes, o principal, desculpa, antes do meu auxiliar, tá? Isso significa dizer, então, que o cabeçalho que nós estabelecemos, cortes de carne hífen manual, vai gerar o seguinte número de classificação: 637.514, abre parênteses, 035, fecha os parênteses. Tem espaço? Não, é tudo junto. E com isso, a gente mostra como a gente faz a nossa classificação utilizando o nosso auxiliar de forma, ok? E com isso, eu vou ficando por aqui. Caso você gostou do que viu, do que ouviu, sinta-se à vontade para se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o teu like, nos seguir nas redes sociais, dar os teus comentários e principalmente as tuas sugestões. Eu fico por aqui e te aguardo num próximo encontro. Fica bem!
Fica com Deus e até lá. Tchau, tchau!